Hello, hello, good morning, good afternoon or good evening. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem? Sou eu novamente com vocês, Ezequias Lourenço, seu amigo de todas as sextas-feiras. Estamos aqui ao vivo, são 20 horas e 17 minutos na capital paulista. Essa programação vai ficar gravada, então você pode ouvir, ver, assistir de onde você estiver. Estamos com o programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas cujo objetivo é trazer conhecimentos de diversas roupagens com o objetivo de melhorar a pessoa humana, fazendo assim um contraste da vida prática, passando pela literatura, pela filosofia e comparando com as Sagradas Escrituras. Compartilhe, dê um like, aperte o nosso sininho, vá lá no nosso canal Você em Foco, desenvolvendo pessoas lá no YouTube e aperte o nosso sininho, ok? Você vai estar ajudando este canal. Também pode entrar com certeza no canal da NSTV, a nossa parceira, e clica lá no sininho porque tem várias programações interessantes para você. Bom, o tema de hoje é fantástico, porque este homem, ele tem mel nas suas palavras. Suas palavras são muito salutares. Khalil Gibran, um poeta, um filósofo, um ensaísta, um escritor libanês com uma história de vida muito interessante. Nós vamos nos basear na obra O Profeta, sim. Vamos trazer aí alguns detalhes, um pequeno resumo desta obra e da biografia de Khalil Gibran. O título do nosso programa, do nosso bate-papo, é esse: O Convite da Sabedoria. E aí, como você está conduzindo a sua vida? Você já aceitou o convite da sabedoria? Não importa a sua idade, não importa a sua posição, não importa o seu status. Você já recebeu o convite da sabedoria? Você já está desfrutando dos benefícios da sabedoria? Se não, eu te convido a continuar ouvindo e assistindo a nossa programação. Aproveite e compartilhe com amigo, com amiga, mande aí nos seus stories, manda aí no seu Messenger, no seu WhatsApp, no Instagram, ou seja, compartilhe este programa, este nosso bate-papo, porque vai ser algo muito edificante para você. Dentro em breve, nós estaremos também aqui escolhendo, contactando algumas pessoas para entrarem ao vivo com a gente, bater um papo com a gente sobre um assunto que nós estivermos falando aqui e deixar a sua opinião. Pessoal, nós vamos ler aqui as Sagradas Escrituras no livro dos Provérbios, capítulo 8. Vamos ver o versículo 11 até o 17. Provérbios, capítulo 11 até o capítulo 8, desculpem, versículo 11 até o 17. Vamos direto ao assunto. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Versículo 15. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim reinam os reis. Por mim governam os príncipes e nobres. Sim, todos os juízes da terra. E o último versículo de nossa meditação é: Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. Que bom. Pessoal, nós estamos diante de um texto muito importante. Mas antes de falar do texto, deixa eu beber aqui a minha água. Nós vamos falar um pouco do nosso querido Khalil Gibran, Eu vou pedir aqui ao nosso técnico para colocar a imagem do nosso personagem, enquanto ele se organiza aqui para colocar a imagem.
nós vamos falando um pouco sobre Khalil Gibran. Khalil Gibran foi um homem nascido no Líbano, né? Nascido no Líbano, tinha uma família muito simples, muito pobre. Líbano, né? Oriente ali, um lugar carente até hoje, né? E imagine naquela época, em 1823, no dia 6 de janeiro, a sua mãe procura viver nos Estados Unidos como imigrante, né, trabalhando como costureira, e leva o pequeno Khalil para lá, né? Também ele tinha uma irmã, caçula, e um irmão mais velho. E ela o matricula numa escola em Boston, nos Estados Unidos, para que pudessem, enfim, dar seguimento aos estudos, porque, segundo as leis dos países democráticos, é necessário que toda criança esteja na escola. Não foi diferente com Khalil Gibran. Com toda a criatividade, a engenhosidade com as palavras e a intuição de Khalil Gibran, chamou a atenção logo dos seus professores, do colegiado. Não demorou em chamar a atenção. E ele assim passou a ser apresentado a certas pessoas, né? Como nós conhecemos os relacionamentos, né? O famoso networking. E a partir daí, ele começa a traçar a sua trajetória rumo ao sucesso literário. Suas obras são conhecidas para além do mundo árabe, porque o Líbano é um país de pessoas de origem árabe, né? Que na verdade a origem árabe ela está espalhada, assim como a origem judaica, em vários países, né? É uma colcha de retalho a partir do Oriente Médio. Muito bem, então ele foi um destaque na sua família e a sua mãe percebeu muito bem a tendência que seu filho tinha. Tanto é que durante toda a sua vida, ele morreu cedo, com 48 anos de idade, mas ele deixou muitas obras. Ele foi ensaísta, ele foi poeta, ele foi considerado um filósofo, não um filósofo de uma forma transcendental, com palavras difíceis, tentando fazer explicações do mundo metafísico, da natureza, tentando trazer significados ou até mesmo com a intenção de provocar o pensamento no sentido de promover uma escola, uma tendência de pensamento. Nada disso. Ele foi um poeta e um filósofo considerado, embora ele refutasse o título de filósofo, por conta da forma com que ele olhava e via o homem no cenário humano, no cenário com a natureza, sua relação com o seu próximo, com a natureza, com o próprio Criador. Então, ele acaba sendo influenciado, obviamente, pela cultura de seu país, uma cultura de espiritualidade, né? E ele passa a dar, assim, uma posição do homem com relação à vida de uma forma sábia, de uma forma contemplativa, de uma forma até mesmo de contraste entre o amor, o ódio, a vida e a morte, o céu e o contrário também, o inferno. Ele trabalha esses antagonismos, né? Essas sínteses e antíteses, né? Ou teses e antíteses, com muita sabedoria, e ele faz menção de algumas passagens bíblicas, como por exemplo no livro O Profeta, quando ele é perguntado, né? Na sua obra principal, quando o Al-Mustafa, o personagem, é perguntado sobre a criação dos filhos, como criar os filhos, ele faz uma comparação com os salmos, que dizem que assim como as flechas estão nas mãos do valente, assim são os filhos. É claro que ele faz menção desses salmos de uma outra forma, falando do arco, falando do arqueiro, e que ele fala, olha, o arqueiro ama tanto a flecha que vai, quanto o arco que fica. Então ele era um poeta e com pensamentos filosóficos muito práticos, muito interessantes. Bom, então o que acontece?
Só concluindo a biografia dele, ele vai estudar em Boston, é reconhecido o seu talento, mas logo, no espaço de 1 ano e meio, ele tem umas tragédias em sua vida. A sua irmã mais nova morre, depois o seu irmão mais velho morre, e no ano seguinte morre a sua mãe. Sua mãe, que era costureira. E a família resolveu trabalhar e, com o que tinha, resolveu também custear os estudos e sustentar Khalil Gibran. Quando os seus pais, seu pai morre, a sua mãe morre, os seus irmãos, ou seja, sua família, ele é apadrinhado por uma micena. Micena é uma pessoa que tem recursos financeiros e que adota e apadrinha um artista para que ele possa viver de sua arte, produzir a sua arte. E o mecenas geralmente faz isso não como um patrocinador que quer a sua logomarca num determinado produto. Não, apenas por amor à arte e por amor à produção de algo bom que seja deixado como legado para a sociedade. Bom, então eu vou pedir agora ao nosso técnico, né, colocar a imagem. Eu já falei, mas só para vocês terem uma ideia, quem foi Khalil Gibran? Nascido em 6 de janeiro de 1883, portanto, século XIX, nasceu em Shari, no Líbano, né? Faleceu dia 10 de abril de 1931 em Nova York. Eu vou ficar aqui um pouquinho à direita para que vocês possam me ver melhor. Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre a obra O Profeta. Pedir para o técnico passar aí o nosso próximo slide. Muito bem, O Profeta, de Khalil Gibran. O Profeta foi um menino, né, que acabou sendo, não vou dizer exilado, mas ele acabou indo morar numa cidade, e deixa eu lembrar aqui o nome dela, está escrito aqui, Alfese, né? Ele foi morar nessa cidade e ele acaba ficando lá por 12 anos. E fica lá convivendo com as pessoas, né? O nome desse personagem, o profeta, é Al-Mustafa. Ainda jovem, convivia com as pessoas, convivia com o sapateiro, com o açougueiro, com o garoto empinando pipa. Era um cidadão normal, comum. As pessoas o viam como mais um entre a multidão. Só que ele era notado por alguns que não falavam, que não se manifestavam, mas viam nele algo diferente. Isso é que nos faz subentender a história. Só que ele foi deixado naquela cidade por um navio, né? E o navio demorava a voltar, é o que nos faz entender a história. Portanto, 12 anos após ele estar naquela cidade, ele ouve o barulho do navio no cais chegando, e era o navio que o levaria de volta à sua cidade natal. Então ele ouve o barulho, ele chega a um determinado lugar geográfico e avista o navio e começa a contemplar. E aí a história começa. E ele começa a fazer várias reflexões das experiências que ele teve naquela cidade, que tinha lá as suas catástrofes, que ele tinha lá lamúrias sobre aquela cidade, mas todo aquele sofrimento, aquela convivência, também os momentos bons, o fizeram crescer enquanto pessoa, o fizeram otimizar a sabedoria por quem ou porque ele aspirava tanto, ele amava muito a sabedoria. Então, por isso que ele tem o nome, né? O título desta obra é O Profeta, né? Subentendendo que tem um homem que é profeta, ou seja, que ele é sábio, que ele sabe tomar as decisões, consegue prever o futuro. E nesta obra, quando ele volta ele vê o navio, né, ancorado lá no cais, ele volta para a cidade onde ele estava, a fim de que, enfim, esperar o navio começar a receber os passageiros daquela cidade para que ele voltasse para a sua cidade natal. As pessoas com as quais ele convivera durante aqueles 12 anos começaram a falar com ele: olha,
Não vai, fique aqui, não nos deixe longe de você, a sua presença enriquece tanto a gente. Havia contraste, em outras pessoas falavam, olha, nós o amamos, mas quem ama libera, quem ama abre mão, não aprisiona, não acorrenta. Então nós amamos, você é útil aqui, mas você pode voltar, você é livre para voltar, você deixou coisas boas, nós aprendemos muito com você. Então ele vai falar sobre morte nessa conversa com os habitantes da terra, porque aqueles habitantes, quando percebem que vão perdê-lo, que ele vai mudar de cidade, vai voltar para a cidade natal, eles começam a fazer perguntas de cunho, de vida prática, sobre amor, sobre casamento, sobre morte, sobre uma série de coisas, sobre a criação de filhos, e ele vai dando palavras de sabedoria, fazendo aí um subentendimento, né? Uma conotação dessa história. Nós entendemos que enquanto ele estava vivo naquela cidade, não que ele tivesse morrido, porque ele estava vivo na história ainda, nesse ensejo, não foi lhe perguntado nada, não foi lhe explorado sabedoria, conhecimento. As relações que ele tinha com aquelas pessoas eram outras, de um bom vizinho, de um bom profissional, de um bom... de repente ele foi agregado a alguma família naquela cidade, de um bom agregado, né? Mas ele tinha um comportamento exemplar, ele tinha ali, demonstrava sabedoria nos seus atos e na sua conduta, na sua postura. E quando aquelas pessoas perceberam que iriam perdê-lo, ou seja, que ele iria voltar para a sua cidade, começaram a explorar o máximo dele, a ponto de demonstrar gratidão e de aprender mais com ele, porque sabiam que ele voltaria para o lugar de origem. Então eu quero tirar aqui algumas lições sobre esse assunto, né? Um assunto muito importante. Fica aí um livro, ele é muito fino, dá para você ler aí em uma sentada, em meia hora, em 40 minutos você consegue ler todo esse livro, mas é um livro que ficou muito conhecido. Ele escreveu muitas outras obras também, e o Khalil Gibran, o autor, ele viveu uma vida muito difícil, né? Autor, viver do conhecimento não é fácil. E ele acabou morrendo muito cedo, com 48 anos, teve problemas no pulmão, né? Parece que esse tipo de problemas de saúde na família era uma coisa meio corriqueira, mas ele deixou uma obra profícua, um legado para a humanidade também. Eu não podia deixar de falar de Khalil Gibran aqui no Você em Foco. Então fica aí para você essa dica, para que você possa ler mais e conhecer mais este autor. Eu vou pedir para o nosso técnico tirar um pouco a imagem, eu vou voltar aqui para o centro, para que a gente possa continuar conversando, ok? Agora eu peguei na caneca correta, no último programa eu peguei do lado errado, né? Se tem aqui a asa, tem que pegar na asa. Bom, quero mandar um abraço para Raquel Saldino, Cláudia Elisa Neri, Claudiana Nunes da Silva e mais gente aí. Depois o nosso técnico vai estar baixando e rolando aí a tela para a gente ver melhor outras pessoas. Eu, assim que tenho tempo, vou lá e curto, comento, assim que termina a nossa programação aqui, tá? Mas com certeza a sua opinião aqui é muito bem-vinda, tem valor. Compartilhe aí com seu amigo, dê um like, ajude a divulgar este bate-papo, essa programação. Pessoal, eu li um texto das Sagradas Escrituras aqui, que no original, na verdade não é no original, mas na tradução minha aqui, o título tem Em Louvor da Sabedoria. Fala da personificação da sabedoria, é como que se a sabedoria tivesse vida própria e estivesse conversando com o leitor. Quem escreve esse texto, né, é o sábio Salomão, o Pacífico, foi rei em Israel, o rei mais rico e mais sábio que já existiu, cuja fortuna ao morrer, estima-se que ele tinha deixado 3 trilhões de dólares nos dias atuais. Você sabe o que é isso? Acho que nenhum país no mundo tem PIB, pelo menos um PIB desse, né? Um produto interno bruto. Você imagine só
o quanto esse homem foi sábio em também investir no seu reino, na riqueza material do seu reino. Ele escreve falando que a sabedoria, ela está nos lugares que nós jamais podemos imaginar. Então depende do nosso olhar para que possamos obtê-la, para que possamos adquiri-la, né? Ela está nas praças, ela está nas esquinas, ela está falando e clamando: venham, filho dos homens, me observem, cheguem a mim, eu sou melhor do que os rubis, né? Eu sou melhor do que tudo mais que se deseja comprar. Eu habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. E ele vai, continua, e lá pelas tantas, ele diz uma frase que é muito conhecida em meio aos cristãos. A sabedoria, dizendo, personificada, diz: eu amo os que me amam. Ou seja, se você me ama, também será amado por mim, amada por mim, e você me terá. E aqueles que me buscam com cuidado, com diligência, e algumas traduções dizem pelas madrugadas, essas pessoas vão me achar, vão me ter, vão me obter. E eu acho muito interessante essa passagem. Sabe que a vida humana, ela é muito mais do que você ter uma boa aparência, ter uma boa vestimenta, ter uma boa casa, um bom meio de locomoção, bons amigos, estar influente nas redes sociais, nos círculos, no círculo social, estar em alta, você ter aí um dinheiro legal guardado no banco, se vestir bem, você que é mulher, se pentear bem, se vestir, colocar um vestido legal, uma roupa legal, a calça, você homem, uma jaqueta, um terno, sair fim de semana, ir pra praia, estar no barzinho, ou estar na igreja, ou estar no estádio de futebol. A vida, já dizia o pensador, uma vida pensada, uma vida com sabedoria, é uma vida digna de ser vivida, né? Já dizia o filósofo. E é fato, pessoal, que o ser humano acaba se frustrando e acaba se enganando, se engodando, até se boicotando com os prazeres da vida, que são passageiros. São bons, né, se você usufruir do que tem a vida com parcimônia, com limites, equilíbrio, e aí você vai entender que há sabedoria nesse equilíbrio. Sempre onde há equilíbrio, há sabedoria. Você vai ter aí os benefícios também de se divertir, de se alegrar, né? Até porque as escrituras dizem que tudo que for útil é que deve ocupar os nossos pensamentos. Mas, infelizmente, o ser humano não consegue administrar os prazeres. E isso sempre, geralmente, né, por assim dizer, acaba mal. E o ser humano acaba sofrendo e pagando, né, pagando caro por isso, né? E aí, onde ocorre o erro, onde ocorre o dano, que as Sagradas Escrituras chamam de pecado. Desculpem, bebendo aqui um pouquinho de água. Então você pode pecar contra a natureza, você pode pecar contra si mesmo, contra a sua alma, você pode pecar contra o arquiteto do universo, contra o Criador, você pode quebrar as leis estabelecidas, e tudo isso vai voltar contra você. Se você agride a si mesmo, obviamente você já é o primeiro prejudicado. Se você agride a natureza, que seja uma formiga, isso numa questão cosmológica, uma questão muito mais ampla, você está pecando contra a natureza e contra o próprio ser humano, contra você mesmo, contra o seu semelhante. E quando você peca contra o Criador, contra o arquiteto do universo, você está demonstrando-se ingrato. Por mais misericordioso, por mais bondoso, por mais conspiração favorável que exista a seu favor, você também está cometendo um erro, um pecado.
Tudo isso porque nos falta sabedoria. As Escrituras Sagradas dizem que o temor ao Eterno, o respeito, o reconhecimento de suas obras, o reconhecimento da honra e o respeito ao semelhante, ao próximo, o reconhecimento que todos nós somos feituras das mãos de Deus e tudo existe por conta de um propósito e em cima disso, através de um Criador, né? O temor do Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria, ou seja, é o fator embrionário, né? Vamos colocar assim, numa linguagem biológica, é o esperma, né? É a semente para a sabedoria que vai ser desenvolvida, que vai ser acrescida, que vai ser trabalhada durante a nossa existência. Portanto, eu quero trabalhar 3 tópicos com vocês. Mandar mais abraços aqui, Deus abençoe. Roberto, Fernanda Aquino, mais gente aí. Um grande abraço. Pedir para o nosso técnico colocar o primeiro cartaz dos 3 tópicos que nós vamos trabalhar. Olá. Quem adquire sabedoria ama a sua própria alma. Você que está ouvindo aí, não está assistindo, tem um corpo no chão, né? Lógico que é figurativo, a pessoa estava bem viva aí, pelo menos eu acredito, pelo jeito ali, realmente parece que está viva, mas apenas está deitada, e aí tem um reflexo dela, já bem embaçado, fazendo um V com o corpo dela no chão, como se fosse uma alma, um fantasma, um vulto saindo dela. Isso para tipificar a alma, segundo a cultura grega, e foi isso adaptado ou assimilado também pela cultura hebraica, né? A alma, ela saindo do corpo, ela teria vida, né? Fora do corpo, uma vida eterna, tanto para a salvação quanto para a condenação, e segundo os cristãos, nós cristãos entendemos. Então ali é só para você entender que ali é o conceito, pelo menos a visão de alma que eu gostaria de mostrar para vocês terem uma ideia. As Sagradas Escrituras dizem que quem me aborrece, disse a sabedoria, até mesmo nesse capítulo 8 de Provérbios que lemos, diz assim: quem me aborrece, aborrece a sua própria alma. Então o contrário disso também é verdadeiro. Quem me ama, quem me busca, né? Busca com cuidado, busca com diligência, busca de madrugada. A madrugada aí no sentido que nós vemos no versículo 17, vai estar falando de cuidado, de atenção, de fome, de vontade, né? de concentração, porque madrugada é um período calmo do dia, que é muito importante você meditar de madrugada, né? Muito embora nessa vida corrida que a gente tem, madrugada a gente acaba dormindo, né? Mas assim que você acorda, às vezes vai ao banheiro, é bom orar 2 minutinhos em pensamento ali. Então quem ama a sabedoria busca no secreto em seu coração. As pessoas que estavam observando o Al-Mustafá nesta obra, o profeta de Khalil Gibran, elas amavam a sabedoria. Elas não chegaram a ele, elas não conversavam com ele enquanto ele morava naquela cidade. Mas elas estavam observando o comportamento, observando a vida, observando a postura de Al-Mustafá e estavam aprendendo. Isso também é sabedoria. E elas estavam amando a própria alma, se beneficiando. Não é assim que acontece? Quando as pessoas estão ao nosso redor, com um sorriso, com respeito, com alegria, com atenção, com cortesia, com um sentimento fraterno, ela não precisa te dar conselhos diretos. A própria convivência, a própria postura, fala por si só e traz lição de sabedoria. E quem aprende, quem observa, está obtendo sabedoria. Porque está escrito, nós acabamos de ler, que
Disse a sabedoria personificada: comigo está o conhecimento. Né? Eu costumo sempre dizer que a sabedoria é o conhecimento dosado, colocado em prática. Isso é muito importante para as relações e para a sua própria alma. Afinal, quem tem sabedoria procura afastar-se do mal, buscar a paz e seguir a paz, como disse o profeta, o apóstolo Tiago. Né? E fazendo assim, você vai ter menos dissabores, menos descontentamento, menos amargura, menos decepções, menos tristezas. Olha só os benefícios: menos tédio, menos depressão, né? Então, quer dizer, e quando surgir isso, você não vai surgir de uma forma intensa, porque você está evitando. E mesmo que surja, porque a gente planta e não colhe tudo que planta, né? Às vezes você colhe coisas não tão boas de coisas boas que você planta. Então é o tal do joio que vem junto com o trigo, né? Quando a semente brota, enfim. Mas quando esses sentimentos vêm até você, mesmo você agindo com sabedoria, eles não vão fazer um estrago muito grande na sua alma. Por quê? Porque a sua alma está alimentada com o temor de Deus, com respeito ao Criador, à sua criação, às suas leis, inclusive as leis ou as regras, os princípios de convivência, da valorização humana, né? da empatia, da simpatia. Isso alimenta positivamente a sua própria alma. E isso é uma questão de amor à sua própria alma. Muito bem, vamos ao próximo slide. Olha aí, que foto linda, hein? Um riacho muito bonito, em meio a pedras, rochas esverdeadas pelo lodo da natureza, né? Ao fundo, várias árvores muito verdes e o sol lá atrás, entre os galhos, entre os troncos de algumas árvores e algumas folhas, plantações ao redor. Que imagem linda! Isso nos remete à natureza. Então, quem busca a sabedoria ama a natureza, ou seja, ama, respeita, teme as coisas criadas. Falando aqui de maneira mais prática, se eu sei que eu passando por uma rua tem um animal que está preso próximo ao portão, não tem culpa de estar preso. Está irritado, estressado, porque o animal também se estressa. Para que eu vou passar em frente ao animal só para ter o prazer de ouvi-lo latir? Eu estou, de certa forma, agredindo a natureza. E isso vem contra nós também. O barulho, um senhor velho que está dormindo, uma senhora, fica irritado, pode ter problema na pressão, pode desencadear outros problemas, por exemplo, de diabetes. E se o cachorro resolve quebrar a corrente, você vai ter um problema, até mesmo de sua integridade física. Então, se você age com sabedoria, você vai por um outro caminho, né? Você não vai por aquele caminho. E as Sagradas Escrituras dizem, né? O sábio Salomão disse que o homem tolo vê o perigo, encara o perigo. O homem sábio vê o perigo e se desvia dele. Então quem ama, quem busca a sabedoria, ama a natureza. Então não adianta, por exemplo, você agredir o seu próprio corpo com nicotinas, com drogas, porque o seu corpo é natureza divina. Não adianta você agredir o seu corpo, porque isso vai voltar contra você mesmo. Porque você também é natureza, a sua própria alma é natureza. Então, se eu sei que se eu dormir toda noite com a janela aberta e eu dormir totalmente descoberto, aquilo pode me fazer um mal à saúde, um resfriado, e há pessoas que pegam pneumonia por causa disso,
por que eu vou deixar a janela toda aberta? Se eu sei que o ventilador, um ar-condicionado, pode me fazer mal se eu ficar muito tempo exposto a ele, por que eu me deixo passar por essa situação? E depois eu compro um remédio. Temos que, talvez, rever alguns conceitos. E por isso, todos nós erramos, mas por isso passa uma série de coisas, Pessoas que às vezes têm animais, até ilegal, acabam agredindo a natureza. Não há ser humano que não peque. Não há ser humano que acerte tudo. As Escrituras dizem, seja Deus verdadeiro e todos nós mentirosos, mas que possamos nos esforçar em buscar a sabedoria, porque ela está clamando nas praças, clamando em vários lugares, dizendo: observem, vejam, busquem a mim, aprendam comigo. E a gente sabe que a gente aprende com os erros dos outros, com os nossos próprios erros. Aprendemos por contraste também. Vamos ao próximo slide, nosso último slide. Já estamos terminando a nossa reflexão. Olha lá. A imagem de uma pessoa serena, parecendo o Jesus Cristo de Hollywood. Uma imagem de perfil, estando no espaço sideral e o planeta Terra lá ao fundo, num céu azul cheio de estrelas. Isso remete à criação, remete ao Gênesis, que disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ainda antes, disse Deus: haja luz, haja terra, haja água, haja separação entre águas e a terra. Quem busca sabedoria ama o arquiteto do universo. Quem busca a sabedoria teme ao arquiteto do universo, respeita o arquiteto do universo. Tantas pessoas hoje levantam a voz e falam blasfêmia contra Deus, contra a sua natureza. Se está chovendo, reclama, xinga. Não podia chover que eu vou sair. Não podia chover em outra hora. Aí começa a esbravejar, falar palavras indecentes. Agora, quem disse que a chuva vai parar só porque a gente vai ali comer uma pizza? Quem disse que a chuva vai parar só porque eu preciso visitar a casa de um colega? Ou até mesmo se eu quiser ir a uma cerimônia religiosa, a igreja, ou qualquer outro lugar, jogar uma bola, trabalhar? Não. A natureza segue o seu curso, ela faz o seu trabalho, e nós deveríamos fazer o nosso. Sobretudo, não perdermos tempo com esse tipo de coisa, porque fazendo assim, nós também estamos desagradando o Criador. Mas quem busca a sabedoria, até nessas coisas, se cala e entende que há uma arquitetura por trás de toda a criação, uma arquitetura inteligente, um Deus eterno, que quer resgatar essa humanidade, que enviou Cristo Jesus, o seu Filho, para reconciliar o mundo consigo, o mundo que se perdeu, o mundo homem que tomou o seu próprio caminho, tomou suas próprias escolhas e hoje sofre, colhe desta má semeadura que é o pecado. As Escrituras dizem que o homem se queixa, o ser humano se queixa nada mais, nada menos do que o seu próprio erro, do que o seu próprio pecado. E esse pecado tem uma paga, tem um salário, e ele trouxe a morte para os homens. Mas Cristo Jesus trouxe vida. Então, tem gente que quando faz sol demais, reclama. Quando não chove, reclama. Quando chove, reclama. Nada está bom. Quando está seco, reclama. Quando tem muito vento, reclama. Quando não tem árvore no local onde mora, ou as árvores são cortadas, não há processo de fotossíntese, reclama. Quando tem muito mato, muita árvore, reclama dos galhos que caem em cima dos fios, em cima dos carros, reclama. Então, devemos
como diz as Escrituras, em tudo sermos agradecidos. Porque há um propósito maior para as nossas vidas. E nada acontece sem que haja um propósito, sem que haja uma conspiração ao seu favor. E muitas das vezes quando você provoca aquilo, agora você pode provocar de maneira positiva ou de maneira negativa, isso vai depender das suas intenções, vai depender do seu entusiasmo. Se você tem entusiasmo ou se tem empolgação, se você tem boas intenções ou más intenções, ou se você vive aleatoriamente, porque já está dito, quem não sabe para onde vai, não tem objetivo e não chega a lugar algum, e qualquer lugar para ele está bom, qualquer lugar é o destino. Tenha uma vida com propósito, tenha uma vida que tema ao Senhor e busque a sabedoria, porque ela está em todo lugar, a todo tempo, pedindo para que eu e você tenhamos melhor qualidade de vida, tenhamos uma vida digna de ser vivida. E uma vida digna de ser vivida é uma vida pensante, é uma vida ponderada, é uma vida que se teme a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus abençoe vocês grandemente. Daqui a pouco eu vou contar aí nas redes sociais, vou mostrar para vocês a audiência. Eu sempre estou dando essa satisfação, colocando aí nos stories, para que vocês possam nos ajudar a propagar palavras de esperança, de reflexão para mim e para a sua vida. Pessoal, nós temos aí vários participantes que virão ao nosso programa, já estou fechando, tá? Pessoas assim de relevância, que tem história, que tem um legado aí, que tem um referencial, você vai gostar bastante. Quero mandar um abraço aqui para Mônica Vilas Boas, para Maria Júlia. Maria Júlia está pedindo oração pela filha Cristiane Fiuza Pereira, que precisa de restauração na saúde, está internada no Hospital das Clínicas de São Paulo com insuficiência renal crônica. Meu Deus, está entubada, está na UTI. Nós vamos orar por ela e por todos vocês. Tem mais gente aí, eu vou depois responder quando a gente terminar, tá bom? Um grande abraço, eu vou fazer uma oração, pedir ao Eterno que nos ajude, que ajude você. Feche os seus olhos, se você puder, onde você estiver. Se não, apenas leve o seu pensamento ao Criador, ao arquiteto do universo, ao grande Jeová. Vamos fazer aí uma oração em nome de seu Filho Jesus Cristo. Pai, eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui com os meus amigos, telespectadores, programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas nesse bate-papo legal, e fico feliz pela interação dos meus irmãos, dos meus amigos. Eu peço que o Senhor abençoe, Senhor, suas vidas, que o Senhor cure as feridas existenciais, as feridas na carne, as pessoas que estão enfermas, a Cristiane e tantas outras pessoas. Guarde, livra, visita no hospital. Nós cremos no poder da oração, como disse a rainha Elizabeth, rainha da Inglaterra, que ela teria medo de uma pessoa que tem suas convicções, sua fé de joelho, muito mais medo do que de todo o exército da Rússia em prontidão, porque certamente o Senhor responde às nossas orações. Em nome de Yahushua, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, te agradecemos, pedimos sabedoria para a nossa vida, para a nossa conduta, e estamos felizes porque o Senhor já nos respondeu. Muito obrigado. Deus abençoe. Até o próximo programa com um convidado, com um bate-papo, com um assunto bem legal. Vamos em frente!